Mas aí, Flávio, uma pergunta de leigo. Por mais que se tenha uma convicção num plano, é necessário ter uma responsabilização fiscal também, para quando não se cumpre isso. O que se diz muito é que o FDIC, ele, pelo fato de você captar investidores no mercado, você também tem a premissa de se obrigar a cumprir algumas metas, né? Depois eu quero entrar mais no detalhe do FDIC. Mas o que se fala muito do modelo do Flamengo, eu não conheço em detalhes, é que o Flamengo ele passa a aprovar uma responsabilização fiscal nas pessoas que fazem a gestão do clube, né? Esse seria um dos caminhos, porque, por exemplo, trazendo no popularesco aqui, é muito fácil rasgar o dinheiro dos outros, né? Quando o dinheiro não é meu, eu posso tomar decisões mais arbitrárias que eu não vou ser responsabilizado. A bomba fica para o próximo, né? E foi o que aconteceu na transição gestão atual Casares. Como é que você vê essa questão dentro do São Paulo, essa movimentação para que isso aconteça, já entrando na história do FDIC? O FDIC ele pode ajudar isso a acontecer? Porque, pelo que se chega na mídia, o FDIC ele teria uma ideia de captar um recurso que ele vai colocar um band-aid nessa hemorragia, ele vai amenizar um pouco os valores, pelo que a gente tem de dívida total, né, do que chega pelo menos para a gente, né? Como é que é esse cenário todo e se você acha que esse é um caminho para manter não só a convicção ideológica, mas sim uma responsabilidade? Certo. Eu não vou fugir do tema FDIC, não vou fugir do tema SAF, mas eu vou começar pela tua questão sobre a responsabilização na pessoa física, no CPF. Sim, Sena. Esse seria uma situação necessária. E isso é uma diferença que a empresa, no caso seja uma SA, seja uma limitada, tem a responsabilização dos seus gestores. Na associação desportiva não existe, são distintas. Então, o sócio de um clube, no meu caso, qualquer um, mesmo do presidente, que ele é tão sócio quanto eu sou sócio, são pessoas distintas. Você não passa do CNPJ do São Paulo Futebol Clube para o CPF do presidente. Tenho até que fazer uma ressalva. Júlio César Casares, ele é avalista e ele responde com patrimônio pessoal em várias das operações financeiras e somente os juros que também, o São Paulo fez. Ele, como avalista, ele está colocando em risco o patrimônio pessoal dele. É uma forma. Então, mas de qualquer forma, o correto seria se a entidade, se fosse uma regulamentação para todas as entidades, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, famoso FDIC. E eu vou explicar para vocês por que eu votei contra o FDIC. O FDIC pode ajudar nessas questões de fluxo de caixa? Sim. O que é o FDIC? O São Paulo tem contratos de longo prazo, tem dinheiro a receber no longo prazo, de patrocinadores, dos sócios do clube, dos direitos de transmissão da Libra. Ele tem dinheiro a receber no longo prazo. O fundo, investidores compram esses direitos no longo prazo. E uma parte desse dinheiro vai para o São Paulo. Traduzindo a uma antecipação de recebíveis, o São Paulo está antecipando uma receita futura. É isso que é o FDIC. Tem uma série de detalhezinhos, mas é uma antecipação. Você não está gerando nada novo. Você está antecipando recursos. É quase aquela questão do vai cair a minha rescisão do imposto de renda, então vem aqui no meu banco. Pior, tipo isso. Você pode antecipar a tua restituição do imposto de renda. Restituição, isso. Ou eu posso chegar assim e falar, olha, eu vou pagar o teu salário dos próximos 12 meses, mas eu vou te dar só 60%. E o resto, quando vier, eu vou recebendo. Então, o FDIC pode, sim, ajudar no fluxo de caixa, que é uma das coisas também, outro mantra que vem se falando, que na verdade é isso. O sucesso ou o fracasso de uma instituição é você ter caixa.
Nem sempre é o déficit ou superávit, mas caixa é essencial. Por outro lado, você expõe as próximas administrações a ter uma restrição grande dos seus recursos. Quando você faz essa antecipação, você tem o que no mercado financeiro você chama uma taxa de desconto. Porque se você tem R$1 milhão a receber hoje, é R$1 milhão. R$1 milhão para você receber em fevereiro de 2026, vale menos. R$1 milhão para receber em fevereiro de 2027, vale ainda menos. Então, essa é a taxa de desconto, a taxa financeira, o custo financeiro do FDIC. O FDIC é uma operação complexa. Ele envolve os custos financeiros, ele envolve distribuição, que é a venda das cotas, ele envolve gestão, tem uma série de taxas. A hora que você soma todas essas taxas, o custo do FDIC estava mais alto do que o São Paulo vinha captando. Muito próximo, mas não havia realmente, nas análises, isso está publicado no meu relatório que eu fiz sobre essa reunião. De novo, infelizmente, não posso entrar aqui em detalhes com vocês de qual o percentual, mas era muito próximo. Ou seja, a ideia é que não, vai reduzir o custo financeiro. Não vai ser significativo, pelo menos. E você põe em risco receitas futuras. É que a ideia vendida pelo São Paulo era que o São Paulo tinha vários empréstimos bancários, Banco da Ecoval, vários empréstimos que fazia, e que ia juntar isso tudo para ter uma antecipação desse pagamento num único fundo financeiro da Galápagos, e gerou uma discussão também, porque o São Paulo quis nortear as bases desse fundo, teve uma discussão interna, quase, coisas aconteceram internamente também, né? Decisões, conflitos, eles chegaram nisso onde o São Paulo tem uma autonomia, ou diz ter uma autonomia em cima desse FDIC. Me pareceu uma ideia interessante a princípio, porque o São Paulo tinha uma taxa de juros, principalmente pelo juros ser um dos avalistas também, que estava numa crescente. Então, assim, em casos e casos, chegava em 12% de juros esse empréstimo bancário, por ter Júlio Casares como avalista, pelo menos a informação que a gente tinha na época, né? Então, foi algo que me pareceu fazer sentido por isso. Mas essa compensação, até Márcio Carlomagno falou na entrevista do Arnaldo Tironi, também não vou lembrar com exatidão esse percentual, mas que o São Paulo tem uma preocupação em tirar toda a sua receita do futuro. Então, tem lá um percentual que é, claro, majoritário, que eles antecipam para o São Paulo pagar a dívida, mas tem uma receita guardada para o futuro do São Paulo. Você acha que é por aí essa ideia que eles tentaram vender, pelo menos? Sim, existe um balanço dessa forma, mas como eu falei, é uma antecipação. Então você vai tirando. A taxa de desconto ela acaba sendo alta. O benefício maior do FDIC, acho que menos do que até o financeiro direto, são os compromissos. Lá no contrato está covenants, um termo bonito em inglês, que é um combinado. Então está lá combinado que o São Paulo, no próximo ano, agora, 2025, vai gastar um teto para o futebol, que não vai passar de um certo valor. Ok. Ele também não vai poder gastar mais do que tantos milhões de reais na administração. Necessariamente tem que gerar superávit. Então, esses compromissos, esses combinados, se forem cumpridos, vão ajudar a colocar o São Paulo nos eixos. Então, o discurso da administração é exatamente esse. Não, olha, o que vai nos ajudar é porque com os covenants... Então, realmente, nesse ponto, eles têm razão. Eu torço muito para que tudo seja cumprido. Se não for cumprido, existe uma reunião trimestral do Comitê Financeiro, que vai analisar as contas do São Paulo e vai orientar. Puxa, olha, aqui está bem, mas aqui não está tanto. Olha, aqui foi mal nesse trimestre. No segundo trimestre foi mal de novo. Existe um risco grande, caso as coisas não corram como planejado,
desse fundo ter o que se chama de uma liquidação antecipada. E, gente, eu não estou aqui para colocar terror em ninguém. Eu acho que isso é que as pessoas às vezes não entendem. É um fato. Isso está público. Se você entrar o regulamento do fundo é público. Sim. Então, é um documento público. Você pode ir lá olhar o regulamento do fundo e fala isso. No caso de descumprimento, que você tem inicialmente uma avaliação, e depois, no caso limite, pode haver uma liquidação. O que seria essa liquidação antecipada do fundo? Perfeito. Você perde tudo, vamos dizer assim. Aí você vai ficar com as dívidas e sem as receitas. É perigoso. Então tem que ser trabalhado dentro do compromisso. Eu espero que a nossa gestão tenha a clara noção do risco que eles estão assumindo.